Hoje eu vou falar sobre um dos temas mais pedidos no canal Desembaralhando o Futuro. Hoje eu vou falar sobre as duas testemunhas do Apocalipse. Para quem não conhece esta profecia, ela está escrita em Apocalipse 11, a partir do verso 3, que conta a história de duas pessoas, que são as duas testemunhas do Apocalipse, que vão pregar durante o período da grande tribulação. E além de pregarem sobre a volta de Jesus, preparar o caminho para a volta do Senhor, eles têm grandes poderes que vão espantar muita gente. Porque eles conseguem fazer parar de chover o período que eles quiserem. Eles conseguem fazer a água transformar em sangue. Eles têm poder de fazer cair pragas sobre o mundo durante o período da grande tribulação. E quem ir contra a vida deles, Deus vai dar poder para eles se defenderem com fogo que sai da boca deles para matar os seus inimigos. Não sei se esse fogo aí vai ser de forma literal ou no sentido figurado, mas sei que eles vão se defender com fogo que sai da boca deles. E o período, o tempo que eles vão estar pregando, será um período de 1270 dias, que são 3 anos e meio. Igual o tempo que em Daniel fala sobre o sacrilégio terrível. 3 anos e meio. Igual quando em Apocalipse 13 fala da besta. Também são 3 anos e meio o período da besta. Igual também quando em Apocalipse 12 fala que a igreja vai ficar escondida 3 anos e meio. Não é coincidência. Inclusive eu vejo uma importância muito grande das duas testemunhas a respeito também da igreja que vai estar sendo perseguida ou vai estar escondida. Porque a igreja vai escutar as histórias dos milagres que eles vão fazer. Vai escutar a história dessas duas testemunhas que estão fazendo muitas coisas pelo mundo. Inclusive a pregação do Evangelho do Senhor. E isso vai fortalecer a fé daqueles que estão sendo perseguidos, vai fortalecer a fé daqueles que estão escondidos aguardando a volta do Senhor Jesus. E quando acabar o período de pregação das duas testemunhas, Deus vai permitir que a própria besta vai até eles e consegue vencê-los, ou seja, matá-los, e eles vão ficar mortos na rua principal, eles não vão ser sepultados para todo mundo ver os seus corpos mortos. E o mundo inteiro, todas as nações, vão comemorar a morte das duas testemunhas. Comemorar tanto ao ponto de trocar presente entre eles, de tão felizes porque odiavam as duas testemunhas. E um ponto que é terrível sobre essa alegria deles, mas um ponto curioso, porque mostra que através das duas testemunhas do Apocalipse vai se cumprir a profecia que Jesus disse em Mateus 24, no verso 14, que diz assim, ó: "E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. Então virá o fim." Nesse texto onde fala que as duas testemunhas serão mortas e as pessoas vão comemorar, fala que todas as nações vão comemorar. Então eles vão conhecer, todos vão conhecer a morte das duas testemunhas, porque também vão conhecer a pregação das duas testemunhas. Ou seja, através deles, a pregação vai chegar em todo o mundo, em todas as nações. Então virá o fim. Isso vai se cumprir nessas duas testemunhas do Apocalipse, a pregação sobre todo o mundo. Outra profecia muito interessante que fala sobre as duas testemunhas está escrita em Isaías 40. E tem muita gente que pensa que Isaías 40 só está falando de João Batista. E não é. Olha só. No verso 3 diz assim, ó: "Uma voz clama, no deserto preparem o caminho para o Senhor. Faça no deserto um caminho reto para o nosso Deus." Esse verso sim está falando de João Batista, que preparou o caminho para o ministério de Jesus quando ele veio. Mas os versos a seguir, vocês vão ver que não tem nada a ver com João Batista. Por exemplo, no verso 9 diz assim, ó: "Você que traz as boas novas a Sião, suba no alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém.
João Batista não pregava no alto monte em Sião, João Batista não pregava em Jerusalém, João Batista pregava na região baixa do Vale do Rio Jordão. Geograficamente é um lugar bem diferente do que as duas testemunhas vão pregar, que vai ser em Jerusalém. Geograficamente já mostra que não é João Batista e sim as duas testemunhas. E continuando, erga sua voz com fortes gritos, erga, não tenha medo, diga às cidades de Judá, aqui está o seu Deus. Então, eles vão continuar anunciando sobre a vinda de Jesus. E olha só que interessante no verso 10. Bem diferente do que João Batista pregava Jesus vindo como um cordeiro de Deus, como alguém que ia ser sacrificado no nosso lugar, um cordeiro, um sacrifício de Deus por nós. Agora a pregação das duas testemunhas é diferente. Vai ver que o Senhor está vindo agora com poder e com glória. Veja só o verso 10. O soberano, o Senhor, vem com poder. Com seu braço forte ele governa. Então ele vai vir trazer o governo. Não vai vir mais para ser sacrificado. Olha a diferença da pregação de João Batista e agora das duas testemunhas. E continuando. A sua recompensa com ele está. O seu galardão o acompanha. E então Jesus vai trazer o galardão para a sua igreja. E no verso 11, é uma forma muito carinhosa de falar sobre o arrebatamento. Veja só. Como pastor, ele cuida do seu rebanho. E com o braço ajunta os cordeiros. E o carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam as suas crias. Olha que interessante. A pregação das duas testemunhas fala também do arrebatamento do Senhor e de uma forma muito carinhosa que ele está falando aqui. Então João Batista pregou sim Jesus vindo como um cordeiro para ser sacrificado no Vale do Jordão. As duas testemunhas pregarão em Jerusalém, lá no Monte Sião. Geograficamente diferente. João Batista pregava sobre o Cordeiro de Deus que ia ser morto e sacrificado por nós. Agora as duas testemunhas falam da volta dele com glória e poder, com o governo. E para depois nos juntar com carinho no seu colo, o arrebatamento. E olha que interessante, a história das duas testemunhas não acabou aí. Depois de 3 dias e meio que eles ficarem lá na rua principal mortos, seus defuntos lá largados para todo mundo ver e comemorar, trocar presente, depois de 3 dias e meio, eles vão reviver. Sim, eles vão ressuscitar, tomar vida novamente e ficar de pé. E as pessoas vão ver, eu fico imaginando os celulares gravando eles vivos novamente. E para ficar com mais temor ainda, eles vão escutar uma voz bem forte do céu: suba para cá. E então as duas testemunhas vão começar a subir numa nuvem e vão subir para o céu e todos vão assistir. E não serão só os queridinhos que vão ver eles subindo para o céu, não. Inclusive os seus inimigos vão ver eles vivos subindo para o céu. É assustador. E quando isso acontecer, quando eles estiverem subindo para o céu, vai acontecer um grande terremoto na cidade. Um terremoto que vai abalar tudo. E 1/10 da cidade vai ser destruída. 7.000 pessoas vão morrer naquele momento. Vai ser um abalar para trazer realmente temor das pessoas a respeito das duas testemunhas e principalmente da pregação a respeito de Deus que as duas testemunhas pregavam. Mas eu sei que tem muita gente que tem curiosidade para saber quem serão essas duas testemunhas. Eu penso assim, que o mais importante é saber o que elas vão fazer. Que é pregar o Evangelho, pregar sobre a volta gloriosa de Jesus, é pregar o Evangelho que vai alcançar o mundo inteiro para chegar ao fim, é trazer as pragas que vão cair como castigo para os ímpios, a história deles que vai se espalhar pelo mundo e vai chegar ao ouvido da igreja que está sendo perseguida ou que está escondida e que vai trazer fé para eles. Para mim isso aí é o mais importante. Mas eu sei que existe essa curiosidade. Quem serão as duas testemunhas? Eu vou falar baseado em alguns textos, sim,
mas não dá para falar com certeza, tá? Quando a gente tem certeza, a gente fala, é certeza. E nesse caso aí, é pura opinião, é um palpite, tá? Mas tem a sua base. Eu quero ler então a minha base, né? Vou ler em Apocalipse 11, mas antes mesmo eu quero até falar que antes eu imaginava que as duas testemunhas do Apocalipse seriam pessoas da época, pessoas que Deus vai levantar, pessoas que vão viver naquele momento, que vai dar lugar para Deus e Deus vai levantar ele como as duas testemunhas com grande poder sobre o período da grande tribulação. Mas tem um texto em Apocalipse 11, em Zacarias 14, que me fez mudar essa opinião. Olha só em Apocalipse 11, quando está falando das duas testemunhas, no verso 4 diz assim, ó: estas são as duas oliveiras e os dois candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. E essa palavra permanecem diante do Senhor, em outra tradução e até mesmo no original, fala assim, que se acham de pé. E que se acham de pé está querendo dizer a respeito de quem não está deitado, de quem não está dormindo, de quem não está morto. Então quer dizer que quem se acha de pé, quem permanece diante do Senhor, é quem está vivo, quem está de pé vivo diante do Senhor. As duas oliveiras que estão vivos diante do Senhor. Agora confirmando com o texto de Zacarias 4, olha só. Verso 11. A seguir perguntei ao anjo, o que significa as duas oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? Eu perguntei também, o que significa esses dois ramos de oliveira ao lado dos dois tubos de ouro que derramam azeite dourado? E ele disse, você não sabe? Não, meu senhor, respondi. Então ele me disse, são os dois homens que foram ungidos para servir ao Senhor de toda a terra. Olha só que interessante a resposta que o anjo diz para Zacarias, que as duas oliveiras são dois homens que estão ungidos, que estão diante... Olha só, vou repetir o verso 14. Então ele me disse, são os dois homens que foram ungidos para servir ao Senhor de toda a terra. E essas duas oliveiras estão lá, era uma visão de Zacarias lá no céu. Ele viu essas duas oliveiras, dois homens que estão diante de Deus, servindo a Deus, vivos. E juntando essa história de Zacarias e de Apocalipse 11, duas pessoas vivas diante de Deus, nós conhecemos na Bíblia duas pessoas que foram arrebatadas, que foram levadas vivas e estão diante de Deus vivas. Duas pessoas que não morreram. Quem são? Elias e Enoque. Então essa é a minha opinião. Que essas duas testemunhas, que são as duas oliveiras que estão vivos diante do Senhor, são Elias e Enoque. Essa é a minha opinião. Eu sei que tem gente que vai falar de outras pessoas. Tem muita gente que fala, é Elias e Moisés. Moisés transformou água em sangue. Moisés apareceu no Monte da Transfiguração. Mas Moisés morreu. A minha opinião que são Elias e Enoque porque eles não morreram. É a minha opinião. Não vou nem entrar em muita discussão a respeito disso. Mas agora você sabe qual é a minha opinião a respeito das duas testemunhas. Mas o mais importante é a obra que essas duas testemunhas vão fazer no futuro. Cumpri a minha promessa, que muita gente pedia, fala sobre as duas testemunhas, fala sobre as duas testemunhas. Eis aí então, falei sobre a minha opinião, sobre as minhas posições a respeito das duas testemunhas do Apocalipse. Este é mais um vídeo do canal Desembaralhando o Futuro e até o próximo.